Bem-vindas ao devocional Mulheres como Isabel. Nós estamos no segundo dia e hoje nós vamos falar sobre disciplinas espirituais que geram o sobrenatural de Deus. Eu estou muito feliz de ter você por aqui. Se você não é inscrita no canal, já se inscreve para você receber sempre os nossos devocionais. Nós estamos neste dia falando sobre o jejum. Mulheres como Isabel são mulheres que geram no secreto. Nós temos um livro devocional chamado Mulheres como Isabel. Nós estamos para lançar a segunda edição deste livro, que é um livro missionário que nós utilizamos desse livro. Foi uma estratégia de Deus para abençoar outros ministérios. Então, hoje nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais, disciplinas que produzem resultados sobrenaturais na minha vida e na sua vida. E o nosso tema hoje está pautado no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21, quando o Senhor Jesus ele diz aos discípulos sobre uma casta de demônios que não se expulsa senão por jejum e oração. E hoje nós vamos falar, sim, sobre o jejum. E para compreender esse tema, é essencial que nós venhamos a entender a importância da disciplina espiritual na guerra espiritual. Uma mulher que está espiritualmente fraca, né, cansada, como mãe, como esposa ou como filha de Deus, é uma mulher que não consegue gerar a vontade de Deus. E uma mulher como Isabel, ela é uma mulher que gera a vontade de Deus. Quando os ataques vêm, quando os dardos inflamados do maligno atingem a minha vida, a sua vida, nós precisamos estar fortalecidas em Deus. E quando uma mulher ela está espiritualmente fraca, emocionalmente fraca, esses dardos eles vão atingir a vida dessa pessoa e a tendência é que essa mulher ela venha a cair, porque ela não está firmada na rocha. Ser uma mulher como Isabel, gerar a vontade de Deus, é como uma gestação. Uma mulher que é gestante, você que é mãe vai compreender o que eu estou falando. Quando uma gestante, uma mãezinha, ela está desnutrida, quando ela está gerando um bebê, a mulher ela precisa de cuidados. Ela precisa de acompanhamento, ela precisa de alimentação adequada, ela precisa de uma disciplina, ela precisa de cuidados. E assim é a nossa vida como uma mulher de Deus, como uma mulher que está firmada na rocha que é Cristo. Nós precisamos de disciplina, nós precisamos de discernimento espiritual. Então, todo esse cuidado que uma gestante tem, garante que o bebê seja gerado com saúde. E assim também é na nossa vida espiritual. Se nós desejamos gerar a vontade de Deus de forma saudável, nós precisamos de cuidados espirituais essenciais. E eu chamo isso de disciplina espiritual. E qual é, Daniele, o papel das disciplinas espirituais? Deus nos equipa no lugar secreto, Deus nos dá ferramentas no lugar secreto. E é dentro do lugar secreto que Deus ele começa a falar conosco, ele nos dá direção, ele nos dá ferramentas, ele nos dá estratégias. E uma mulher como Isabel, uma mulher que gera no secreto, não está imune ao cansaço, às feridas ou às lutas. É uma mulher que também chora, é uma mulher que também precisa de renovação, que precisa de intercessão, que precisa ser acompanhada, que precisa ser cuidada. Porém, além de entrar no quarto secreto, é necessário obedecer no secreto. Sim, a conformidade, vamos dizer assim, é o caminho para viver as promessas de Deus. Mas essa conformidade em Cristo, entrar na forma de Cristo, o Senhor, ele é fiel à sua palavra. E ele tem compromisso com quem é comprometido com ele. Então, quando nós entramos na forma de Cristo, na forma de Jesus, e nós caminhamos por uma disciplina espiritual, e nos comprometemos com o Pai, nos comprometemos com o Espírito Santo, nos comprometemos com a intimidade, com a identidade de Deus na nossa vida, o Senhor, ele começa também a nos entregar ferramentas e direções. E nós vamos, consequentemente, viver as promessas de Deus. Só que nós precisamos de um posicionamento. A guerra espiritual, ela requer de nós posicionamento.
E eu quero que você reflita algo importante na sua vida. Como que você vai ver a sua família vencer batalhas se você não estiver posicionada espiritualmente? Como que você vai vencer batalhas emocionais ou espirituais se você não estiver posicionada espiritualmente? Porque nós vemos mulheres desanimadas, mulheres indispostas, mulheres sem vontade de se santificar ou que fazem isso apenas pelo cargo que querem ter, ou por uma religiosidade, ou por medo, mas não conseguem fazer isso de forma genuína. Amém? Então, vejam, mulheres que estão, vamos dizer assim, ó, que têm dificuldade de se entregar ao jejum, mas a autoridade espiritual nasce da disciplina. A autoridade espiritual, ela nasce da disciplina. Nós vencemos a guerra orando e não gritando. E isso é algo importante, porque eu vejo muitas vezes muitas mulheres que gritam demais, que falam demais, mas não conseguem vencer suas guerras. Então, nós precisamos olhar o que eu estou fazendo de errado, o que eu não estou fazendo, ou o que eu estou negligenciando, que eu não estou vencendo a guerra, não estou vencendo a batalha. Se esse vídeo está falando com você, querida, compartilha com alguém. Curte aqui, deixa o teu comentário, escreve aqui. Eu vou vencer a minha guerra orando e não gritando. Compartilha para mais alguém, se isso está fazendo sentido para você. Pode ser que outra pessoa, outra mulher, não esteja vencendo suas guerras por falta de disciplina. E esse vídeo pode ministrar a vida dela, pode impactar a vida dela. Se está fazendo sentido para você, certamente vai fazer sentido para outra pessoa. Então, já encaminha aí para mais 5 pessoas da sua rede de contatos. Querida, vou falar sobre alguns pontos importantes agora. Como tirar o alimento da serpente. Como tirar o alimento da serpente. Se isso fala contigo, curte aqui, já coloca o teu coraçãozinho, já faz um comentário e já envia para alguém, compartilha com alguém. Gente, olha só, nós precisamos vencer a guerra espiritual que nós estamos inseridas. E a palavra nos ensina lá em Gênesis, tá? Nós temos referência bíblica, livro de Gênesis, capítulo 3. A palavra ensina que a serpente se alimenta do pó da terra. E quem é o pó? Somos nós somos terra. Nós somos terra. E o pó da terra, o pó representa pecado, representa mau comportamento, representa o lixo emocional e espiritual. E a disciplina espiritual remove esse alimento da boca da serpente, ou seja, enfraquece o inimigo. Aleluia. Então coloca aqui, eu sou uma mulher que enfraquece o inimigo. Eu sou uma mulher que tira o alimento da boca da serpente. Ei, gente, se isso está fazendo sentido para você, faz um print. Vou fazer um desafio aqui contigo. Faz um print e me marca no seu status, no seu stories. Marca lá no seu Instagram. Eu sou uma mulher que remove o alimento da boca da serpente. Amém? E já compartilha o vídeo. Querida, nós precisamos entender que existem 5 disciplinas espirituais essenciais para a nossa vida de fé, na nossa caminhada cristã. E isso nós vamos, no decorrer do devocional aqui, nos próximos dias, nós vamos falar sobre essas disciplinas espirituais. Mas hoje, nesse devocional do segundo dia, nós vamos falar sobre o jejum. As 5 disciplinas falam sobre jejum, oração, leitura da palavra, meditação e adoração. E essas práticas, elas não mudam o coração de Deus, mas elas alinham o nosso coração com o coração de Deus. As disciplinas espirituais não mudam a Deus, não mudam a vontade de Deus, não movem a Deus, mas movem o nosso coração, nos alinham à vontade do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a primeira disciplina, que é a disciplina do jejum. Minha irmã, o jejum é uma das disciplinas espirituais mais profundas. O jejum é uma disciplina espiritual profunda para a guerra espiritual, para a batalha espiritual. Quando nós jejuamos, nós declaramos que Deus é mais importante do que as nossas necessidades. Amém? Então, o jejum, ele disciplina o corpo, ele disciplina a alma, ele disciplina os desejos.
amém? E o jejum, ele traz para nós, revela para nós tesouros escondidos da vontade de Deus. Quando nós lemos o livro, a referência bíblica do livro do profeta Isaías, capítulo 58, do versículo 4 ao 5, a palavra está nos ensinando que o jejum não pode ser um ritual vazio, ele deve ser acompanhado de oração, da leitura da palavra, de adoração e de santificação, amém? Então, o que o jejum, ele produz? Ele fortalece o nosso espírito e ele submete a nossa carne, nos aproxima de Deus e promove libertação. Amém? Então, quando nós olhamos para essa palavra do começo aqui do nossa aula, do nosso vídeo, do Evangelho de Mateus, né, o capítulo 17, versículo 21, algumas batalhas só são vencidas com oração e com jejum. E o que a Bíblia nos fala sobre jejum? Nós temos alguns tipos de jejum que a Bíblia nos revela, e eu vou deixar aqui para vocês as referências bíblicas, mas eu vou convidar você, se tiver as intercessoras aqui da escola, quiser anotar aqui nos comentários, mas anote e leia. Eu não vou falar, ler cada referência para não ficar muito extenso aqui, porque eu sei que você está cuidando da sua casa, cuidando do seu lar, está servindo o almoço aí para sua família, enquanto você ouve esse vídeo. Então, para não ficar muito extenso, mas eu vou deixar referência e o tipo de jejum para você meditar. Vai lá na palavra, lê não só o versículo, mas lê o capítulo inteiro, ore, peça para que o Espírito Santo traga a direção para você, revele o Espírito por detrás da letra, para que você possa compreender aquilo que o Senhor está falando através do jejum. Amém? Então, dentro da palavra de Deus, nós temos uma referência bíblica, que está no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 15 ao 16, que fala sobre o jejum total, onde a pessoa ela fica sem água e sem comida. Amém? Nós vemos também o jejum apenas com água, só de sólidos, sem alimentos sólidos, perdão, somente com água. E nós temos a referência bíblica, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, nós temos o jejum parcial, que é a abstenção de alimentos, né? Como referência bíblica, que está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 ao 3. Muitas pessoas falam sobre o jejum de Daniel. E nós temos também uma referência que está na carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, que fala sobre um jejum conjugal, né? Sobre uma abstinência temporária, às vezes, da intimidade do casal, por de repente, um voto, uma consagração, aonde deve ser feita em comum acordo. Nós temos aí a duração também sobre os jejuns bíblicos, né? Nós vemos aí pessoas que jejuam por um dia. Nós temos uma referência bíblica que está lá no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 ao 31. Nós temos também pessoas que, né, jejuns bíblicos de 3 dias, que é a referência bíblica, que está no livro de Esther, capítulo 4. Nós temos também, queridas, a referência bíblica de 7 dias, onde a referência está no livro de 1 Samuel, no capítulo 31, versículo 13. Nós vemos também a referência bíblica, né, de 14 dias, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 33. Nós temos o jejum aí de 21 dias, onde nós podemos ver essa referência bíblica no livro de Daniel, capítulo 10. E nós temos também, dentro das escrituras, os jejuns de 40 dias, sim, 40 dias, onde nós vemos aí no livro de Êxodo, amém, mulheres? Capítulo 34, versículo 28, e também no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 4, versículo 2. Então, nós vemos, sim, na Bíblia Sagrada, o jejum como princípio espiritual. Nós vemos o princípio espiritual do jejum. Então, o que eu quero dizer para você? Que o jejum não é uma dieta. O jejum não é uma dieta, o jejum é uma entrega, amém? Então, assim, querida, é uma forma de nós mostrarmos para o mundo espiritual, é uma forma de nós nos consagrarmos, de nós disciplinarmos nosso corpo, a nossa alma, colocando a nossa satisfação em Cristo, amém? E eu quero deixar para vocês a carta dos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, nós vemos uma lei espiritual, que é uma lei da semeadura.
E a palavra está nos dizendo que tudo aquilo que nós semearmos, certamente nós iremos colher. Então, se você semear uma disciplina espiritual, certamente você vai colher isso. Se você semear uma disciplina espiritual, você vai colher, amém? Então, é muito importante, querida, que nós venhamos desenvolver a prática do jejum. Eu sei que é um desafio, sim, já passei por isso, também tenho uma certa dificuldade em relação ao jejum, mas quando o Espírito Santo de Deus nos pede para jejuarmos, é muito importante obedecer. Termos esse tempo de consagração, um tempo de para ouvir a voz de Deus. Então, não é só você simplesmente parar de se alimentar e não adorar a Deus, não ter tempo de leitura da palavra, você não ter um tempo de santificação. Nós precisamos, enquanto nós jejuamos, nos alimentarmos de Cristo, nos alimentarmos da palavra do Senhor, fazendo tudo de forma certa, de forma correta, amém, queridas? Então, em nome de Jesus, que você medite nisso, busque no Senhor, amém, amadas, em nome de Jesus. Queridas, algo que é importante, por que é tão importante uma mulher como Isabel, nós falarmos sobre essas disciplinas espirituais? Porque enquanto você está orando, você está no teu quarto secreto, você começa a desenvolver disciplina espiritual, você está gerando no mundo espiritual, você está gerando seus filhos, você está gerando seu ministério, você está gerando a sua transição, seja de trabalho, de carreira, de ministério, um projeto que você esteja gerando, dificuldades no seu casamento que você esteja, né, enfrentando, enquanto você gera o seu casamento no mundo espiritual, enquanto você está gerando, né, como uma gestação, Deus também está gerando você. Porque Deus está gerando o seu caráter, Deus está gerando o caráter de Cristo em você, Deus está te gerando, te fortalecendo, Deus está tornando você uma mulher forte, Deus está fortalecendo o caráter de Cristo em você, e eu creio que o Senhor está levantando mulheres para esse tempo, mulheres que vão levantar outras mulheres, mulheres que vão sustentar outras mulheres em oração, porque é isso que eu busco viver dentro da escola Levantando Coroas, é isso que eu busco viver com as mulheres que o Senhor traz para a minha vida. Eu creio que Deus está levantando mulheres que vão edificar os seus lares, mulheres que vão permanecer posicionadas no lugar secreto. Amém, minhas irmãs? Então, em nome de Jesus, eu oro que você busque entender, compreender a importância das disciplinas espirituais, busque no Senhor, vá para a palavra de Deus, amém, queridas, em nome de Jesus, porque, veja só, o jejum é algo importante, é uma arma espiritual, mas nós devemos também fazer com cuidado, né? Vamos dizer assim, se você é uma pessoa que tem problemas de saúde, você não vai ficar 3 dias fazendo um jejum total. Até porque um jejum total é no máximo 3 dias. Amém? E assim, debaixo de uma direção de Deus. Você não pode dizer, eu vou fazer jejum de 3 dias. Não, nós jejuamos quando o Espírito Santo pede para nós. Quando o Senhor nos dá a direção. Amém? Então, um jejum total, ele não dura mais do que 3 dias. E quando você for jejuar por 3 dias, 1 dia ou mais, faça um jejum, se abstenha de alimentos, mas tome água também. Tome água, tome outros líquidos, para que o seu corpo não entre em choque. Às vezes você vai tomar uma limonada, um suco de fruta, de repente você vai tomar caldo de legumes, isso vai te ajudar a manter a tua saúde, a tua imunidade, amém? Principalmente quando você for fazer jejuns mais prolongados. Amém, queridas? Então, nós temos aí dentro do jejum parcial, quando você elimina apenas alguns alimentos da tua dieta, às vezes você passa a comer de forma mais simples, como é o exemplo que nós vemos aí do jejum de Daniel, que você vai ler lá em Daniel 10, que foi o jejum que Daniel praticou, ele se absteve de alguns alimentos, e claro, sempre orando, sempre buscando a palavra de Deus, sempre debaixo de uma direção do Espírito Santo, amém? Às vezes o Senhor vai pedir para você se abster de alguns manjares aí da tua mesa, e amém, faça isso, porque o Senhor, ele sempre fala conosco, Deus, ele fala, o Espírito Santo nos entrega, às vezes não é durante o jejum, é quando o jejum se encerra. Amém? Então, assim, se você é casada,
e vai fazer um propósito com o Senhor, debaixo de uma direção de Deus, como está em 1 Coríntios 7:5, onde você vai se abster das relações íntimas, da relação sexual, né, para se dedicar a um tempo de consagração e oração. Isso deve ser uma decisão conjunta, em conformidade com o seu marido, ou se você é homem e está ouvindo essa mensagem, com a sua esposa, né, durante o período que vocês estiverem em consagração, depois vocês voltam à vida, né, sexual íntima, normalmente, amém, queridas? Às vezes Deus pode pedir, às vezes o Espírito Santo, ele conhece teu coração, às vezes ele vai pedir para você remover algo da sua vida por um tempo. Já aconteceu comigo, aonde o Senhor pediu para mim remover esmaltes da minha mão, porque eu sempre gostei muito de pintar as minhas unhas, e o Senhor teve um período que ele pediu para que eu parasse de pintar as unhas. Eu podia fazer as unhas, mas não podia pintar. Foi desafiador para mim, mas eu entendi que Deus estava trabalhando na minha vaidade, Deus estava pedindo algo que me custasse. Eu estava entregando algo para o Senhor, algo que custava, que era importante para mim. Então, são coisas que nós fazemos debaixo de direções do Senhor, né? Debaixo de direções específicas do Senhor. Amém, queridas? Então, assim, ó, nós vemos aí os jejuns de 40 dias, como de Moisés, de Elias, né, que também jejuou 40 dias. Nós vemos o jejum, né, Cristo Jesus jejuando por 40 dias. Então, nós vemos assim, mas são jejuns que muitas vezes se abstiveram de alimento, mas não de água. Então, nós temos que meditar nisso. A palavra nos fala sobre isso. Amém? Então, é uma disciplina que nós precisamos. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em relação ao jejum, isso é normal, acontece sim, mas o que nós precisamos olhar? O que é mais importante? É a nossa família restaurada ou é a comida? O que é mais importante? Aquilo que você está gerando da vontade de Deus ou é o alimento ou é a comida? Amém? Então, ore sobre isso, busque no Senhor, né? Se você, de repente, Deus te deu um voto, te pediu para você fazer um voto de jejum, ou você fez um voto de jejum, e você quebrou isso, esse propósito, se arrependa, peça perdão, fale para o Senhor da sua fragilidade, desenvolva esse relacionamento com Ele, amém, em nome de Jesus, e retome a sua vida de consagração espiritual, amém, querida, em nome de Jesus, nós vamos orar, lembrando que o jejum não é só você se abster dos alimentos, jejum você precisa, enquanto você jejua, estar conectado com o Espírito Santo, orando, buscando a palavra, tendo tempo de adoração, comendo da palavra, alimentando o teu espírito. Amém, querida? Em nome de Jesus. Nós vamos orar, em nome de Jesus, mas antes da nossa oração, querida, eu quero mostrar para você, falar para você sobre o nosso livro, Mulheres como Isabel. Esse livro é um livro que já foi por muitos lugares do Brasil. Tem lugares que eu nem sei por onde esse livro anda, gente. Eu glorifico a Deus por isso. Nós estamos aí nos preparando para a segunda edição. Eu quero te incentivar a comprar, a adquirir, ofertando o nosso ministério, no Ministério Levantando Coroas, de cura interior, de libertação. Nos apoie, porque quando você adquire um livro desse, seja de formato físico ou digital, você está apoiando o crescimento no reino de Deus. Nós apoiamos muitas mulheres, nós temos um grupo com mulheres missionárias, filhas de Deus em muitos lugares, né? Nós abençoamos muitas pessoas, orando pela vida dessas pessoas, e através do livro, ele é uma ferramenta de renovação da mente, é um livro pautado na palavra de Deus, dedicado às mulheres que geram em suas casas, mulheres comuns, amém? Então, se você é uma mulher comum, que você está obedecendo, gerando a vontade de Deus no teu lar, que você busca renovar a sua mente, que você busca todos os dias declarar a palavra de Deus, ter a tua mentalidade transformada, a tua mente, a tua alma restaurada em Cristo Jesus, esse livro é para você, amém? E além de ter 30 dias de devocional, você também vai ter testemunho de mulheres comuns, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, são as coautoras desse livro, que participaram junto comigo, palavras incríveis, testemunhos
poderosos. Em nome de Jesus, você vai ser edificada pela vida dessas mulheres. Porque é isso que uma Isabel faz, edifica a vida de outra, cuida da vida de outra pessoa. Amém? Assim como Isabel, a esposa de Zacarias, a mãe de João Batista, fez com Maria, né? Maria que gerou Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Então, apoie o nosso ministério, oferte. Esse livro já alcançou muitas vidas, queridas, muitas vidas. Só o ano passado nós enviamos mais de 100 publicações em muitos lugares, de 100 exemplares em muitos lugares no Brasil e até mesmo fora do Brasil em formato digital. Então, nos apoie. Seja um agente do reino de Deus. Eu incentivo você a adquirir o seu exemplar. Aqui na descrição do vídeo você vai poder adquirir em formato digital. Tem o link ali, tá bom? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te louvar e te agradecer, Senhor, por esta ferramenta, este canal, Senhor, algo que o Senhor trouxe ao nosso coração, ao Levantando Coroas, Pai, em nome de Jesus, para edificar e alcançar vidas, Pai. E eu quero te louvar por essa série Mulheres como Isabel, mulheres comuns, Pai, eu sou uma mulher comum, tem muitas mulheres comuns, mulheres que não estão em altares, Pai, mulheres que não têm visibilidade de vidas, Pai, de muitas igrejas, de grandes congregações, Pai, mas são mulheres que têm a visibilidade do céu, mulheres que são vistas pelos céus, mulheres que são vistas por Ti, e mulheres que também são vistas pelo inimigo, Senhor. E eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que as minhas irmãs, Pai, venham, Pai, através desse vídeo, Senhor, aprender sobre a prática do jejum. Pai, eu oro que esse vídeo seja um incentivo, Senhor, elas irem para a palavra, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam ir, Senhor, para a palavra de Deus, Pai, que elas recebam de Ti, Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, a direção de qual o jejum, qual a consagração, Pai, que elas precisam para este tempo, Senhor. Às vezes, Pai, elas não vão fazer um jejum de alimentos, Pai, mas às vezes elas vão jejuar, Senhor, removendo, Senhor, algo, Pai, que custa para elas. Às vezes é um programa de televisão, às vezes é uma roupa, Senhor, às vezes é um esmalte, como o Senhor removeu, às vezes é um perfume, Pai, às vezes é uma refeição apenas, Senhor. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, que para quem está começando, Pai, é um desafio, mas eu oro, Espírito Santo, que elas jejuem, se consagrem, se disciplinem debaixo da Tua direção, Pai, que elas apresentem a Ti tudo o que elas estão ouvindo aqui, Senhor, que não seja uma verdade absoluta, porque verdade absoluta é somente o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, sustenta, Espírito Santo, a minha vida, sustenta a vida dessas irmãs, Pai, em nome de Jesus, de toda pessoa que for assistir Senhor, este vídeo, Pai, homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, Pai, que precisam de se consagrar para vencer as suas guerras, para vencer as batalhas espirituais, Pai, que precisam de disciplina, uma vida disciplinada em Cristo Jesus, Pai. Sustenta, ajuda os meus irmãos, Pai. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eles possam jejuar com sabedoria, com discernimento, Pai, em nome de Jesus, entendendo que o jejum não é uma dieta, Senhor, não é simplesmente decidir parar de comer, Senhor, e tocar os seus dias, não, Pai. Precisamos nos alimentar de Ti enquanto jejuamos, ouvindo a palavra, adorando, louvando, aprendendo, Senhor, nos consagrando, buscando em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos vencer guerras, Pai. Talvez tem guerras que esse homem, essa mulher, Pai, que está ouvindo agora, precisa vencer, Pai, ela precisa de um jejum, Pai. Senhor, ministra o coração, Pai, dessa mulher, ministra o coração deste servo, desta serva do Senhor, Pai, em nome de Jesus, e mostra, Espírito Santo, do que essa pessoa precisa se abster, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo que vai levar mulheres a fazer jejum de palavras. O Senhor vai conduzir você a se esforçar para jejuar palavras de maldição, palavras de derrota. Ô Espírito Santo. O Senhor está dizendo assim que tem pessoas que não estão avançando por palavras de derrota, sentimentos de vítima, sentimentos de autocomiseração. O Senhor vai levar mulheres a declarar palavras de vitória, palavras de conquista, e jejuar, se absterem de palavras de derrota, palavras que estão levando você à queda.
O Senhor vai levar você a fazer um jejum de palavras. Ô Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, entrega a estratégia, Pai. Entrega a estratégia da guerra. Entrega a estratégia da vitória, Senhor. Entrega a estratégia da conquista para derrubar, Senhor, em nome de Jesus, esse gigante, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu repreendo todo espírito de incredulidade agora, em nome de Jesus, Pai. A palavra que o Senhor está revelando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. As pessoas que estão sendo agora, sendo setadas pelo inimigo, Senhor, pelo um espírito de incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora, na autoridade do nome de Jesus, Pai. A incredulidade não faz parte de uma mulher como Isabel. O espírito de incredulidade, em nome de Jesus, vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus que cumpre com a sua palavra. O Senhor é um Deus que tem compromisso com a sua palavra, Pai. E aonde tem incredulidade, aonde tem dúvida, o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, vai entrar com a vitória. O Senhor vai dissipar. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, decapitando o mal pela raiz, cortando a cabeça da serpente, em nome de Jesus. O espírito de incredulidade não vai prosperar em nosso meio, em nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, a nossa fé é uma fé ativa, a nossa fé é uma fé inabalável. Nós temos uma fé inabalável, nós servimos um Deus vivo, aleluia. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada mulher, cada homem, Pai, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa palavra em nome de Jesus, e fortalece, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, Pai, esta mulher que está gerando no secreto a vontade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Talvez mulheres que estão escondidas, talvez aquilo que você está gerando, querida, talvez você ache que ninguém está vendo, que ninguém está te enxergando, mas é porque você ainda está gerando. É porque você ainda está gerando. Mas vai chegar o tempo de nascer. Vai chegar o tempo que você vai sentir as dores de parto. E vai nascer, vai vir à existência. Aleluia. Então, em nome de Jesus, dê uma voz de comando para a incredulidade, para o espírito da dúvida. Silencia a voz da dúvida. Foi isso que o Senhor fez com Zacarias, quando ele duvidou daquilo que o anjo de Deus estava entregando. O Senhor deixou Zacarias mudo até que o menino nascesse. Até que o milagre viesse à existência. E aí, aleluia, o Senhor está dizendo, estou silenciando vozes. Estou silenciando vozes, estou apartando de ti, mulher. Oh, Espírito Santo, chore candaraba suriandaraba choricandaraba seriandaraba. Andaraba suricandaraba yesheriandaraba yecandaraba choricandaraba. Estou eu silenciando vozes, estou eu apartando de ti pessoas, estou eu silenciando a voz da incredulidade, que diz que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, e que aquilo que eu estou colocando no teu ventre espiritual, que já está sendo gerado no espírito, de que não vai acontecer. Ah, filha, em nome de Jesus, não te espantes quando você não ouvir mais algumas vozes de algumas pessoas. Não se preocupe, porque é apenas por um tempo. É apenas por um tempo, diz o Senhor. É apenas por um tempo. Até que nasça, até que venha à existência aquilo que eu coloquei no teu ventre. Aquilo que eu coloquei dentro de ti, diz o Senhor, vai nascer, porque os meus planos não podem ser frustrados. Eis que aquilo que coloco na tua mão, é para que o caminho do Senhor seja preparado. É para que um caminho agradável a mim, ao Senhor, seja preparado. Eis que estou te usando, filho, para que aquilo que está sendo gerado dentro de ti venha aplainar um caminho agradável a Cristo Jesus. Não se preocupe, porque você vai voltar a ouvir
certas vozes, pessoas queridas, pessoas que você ama, mas é por um tempo, diz o Senhor, que precisarei silenciar para que a incredulidade não aborte a vontade de Deus, a vontade do Senhor na tua vida. Aleluia, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. E o Senhor está dizendo, estou te dizendo isso, filha. Estou te dizendo isso para que você saiba quando estiver acontecendo, que você lembre desta palavra, a palavra que Isabel disse. Certamente, isso procede do Senhor. É obra do Senhor. Então, querida, em nome de Jesus, é o Senhor movendo. O Senhor está movendo vidas aqui. Tem obras grandes no Senhor para serem feitas. E o Senhor vai silenciar vozes de incredulidade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querida. Em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, comenta, deixa teu coraçãozinho aqui. Assim você vai estar apoiando o nosso ministério. Assim a plataforma vai entender que nosso conteúdo é relevante. E eu creio que muito mais do que é uma plataforma, é sobre abençoar vidas e levar uma palavra para a vida de alguém, amém? Ensinar alguém, edificar alguém, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, ao meio-dia.